Nós vamos ter a intenção de Deus, nesse momento, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui unidos, um só pensamento, dado a espiritualidade melhor, juntos, cuidarmos e iniciarmos a brincadeira, que amanhã de hoje possamos estar sintonizados para podermos darmos, iniciarmos, refletirmos a temática que o nosso autor está trazendo hoje. Que possamos estar de corações abertos, nesse momento muito especial, possamos lembrar de todo o nosso planeta, todos os necessitados, todos aqueles que passam por algum tipo de dificuldade, e também podemos contribuir com as nossas melhores ações para que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos nos instrumentalizarmos, nos prepararmos para a condução de um mundo melhor. Que assim seja. Bom, vou fazer a apresentação do nosso orador. Vou colocar o doente. O doutor Alexandre. O doutor Alexandre é médico neuropediatra, mestre em neurologia e neurociência pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, EPM, professor assistente da disciplina de pediatria e coordenador da disciplina de medicina e espiritualidade, e também faz parte do departamento de medicina da Universidade de Taubaté Unital, praticamente o nosso conterrâneo, o nosso vizinho aqui. Então, doutor, agradecer mais uma vez, agora passo a palavra para o senhor. Muito obrigado. E tenhamos todos um ótimo evento. Muito obrigado. Okay. Primeiramente, agradeço aí a todos a apresentação da UJacareí pelo convite. É sempre um prazer estar conversando com vocês agora nesse novo sistema, né? Gostou a gente estar na sala, vendo as pessoas, conversando, interagindo, mas vamos nos adaptando às novas formas aí de levarmos informações e palestras, né? Então, muito obrigado pela participação de todos, espero que eu possa auxiliar de alguma forma dentro da minha fala, e depois abrimos aí para um bate-papo. Eu vou fazer vou compartilhar a tela do meu computador para que vocês possam aí acompanhar os slides, né? Bom, como já foi apresentado, então não precisamos mais desse slide, e vamos ao nosso bate-papo. Só faltou colocar que atualmente também eu estou presidindo a Associação Médico Espírita do Vale do Paraíba, que faz parte da Associação Médico Espírita do Brasil, e estamos aí desenvolvendo reuniões, trabalhos e uma série de coisas. Depois, quem quiser, a gente passa um pouquinho mais aí de informações sobre a Associação Médico Espírita do Vale do Paraíba. E a nossa fala hoje é sobre família, né? Porque o encontro é sobre família. E vamos tentar entender como é que esse processo ele vai ocorrendo, né, do espiritual ao físico, não só nas questões hoje dentro do que a doutrina espírita nos explica, nos fala, mas também do que a ciência vem trazendo dentro das questões familiares. É interessante, né, porque Allan Kardec falou que nós devemos nos basear na ciência também. E a ciência hoje traz muita coisa relacionando o que a doutrina espírita fala e que outras filosofias espiritualistas falam, e isso tem ficado cada vez mais interessante, essa fusão entre ciência e espiritualidade. Foi um dos motivos de eu ter desenvolvido aí uma disciplina dentro da cadeira da medicina para poder explicar essas situações de relação de espiritualidade e ciência, né? Geralmente, todos nós pensamos que o processo começa aí, né? Na concepção e durante todo o processo aí de formação do bebê que está por nascer, né? Então, a família começa nesse momento, quando há a concepção, e aí vai surgir um novo ser dentro da casa. Nós temos aí, então, de 2 viramos 3, não só pelos métodos
naturais de concepção, mas também pelas questões de adoção. Então, chega o nosso novo ser e ali institui-se, então, a família, né? Só que esse conceito de construção de família, ele vai um pouco mais além, né? Nós temos que entender que todo o processo já começa no plano espiritual. Todo o mecanismo de elaboração, de entendimento daqueles espíritos que necessitam unirem-se aí dentro da proposta reencarnatória, na parte física, todo esse processo já começa com um planejamento. É um planejamento, nós vamos ver aí, muito detalhado, bastante complexo, para que espíritos se unam dentro de uma proposta familiar, né? E as coisas começam por aí, né? Entre Deus e o espírito reencarnante. Nós temos uma ligação direta, já que somos aí criados por Deus. Muitos acham que a sua semelhança em relação à parte física, mas não em relação a espírito, né? Deus nos faz espíritos e espíritos perfectíveis, ou seja, não somos perfeitos, mas com todas as potencialidades de atingirmos a perfeição dentro do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade e da nossa busca pessoal. Então, nada acontece sem que haja esse consentimento, esse intercâmbio entre criador e criatura. Mas, em cima disso ainda, nós temos aí os espíritos superiores, que são responsáveis por esse mecanismo. Estão em contato direto com as leis divinas, em contato também com o espírito reencarnante. Então, são espíritos que entendem o processo, que têm que analisar, porque os processos são individuais, espírito a espírito, qual a sua bagagem, quais são os seus comprometimentos, quais os que estão envolvidos nesse processo. Então, toda essa análise tem que ser muito bem feita, na busca de quem será a mãe e de quem será o pai, né? Então, há essa troca direta de quem será a mãe e de quem será o pai, do pai com o espírito reencarnante, assim como também da mãe com o espírito reencarnante. A ponto de se analisar, dentro da proposta da reencarnação, entre o pai e a mãe, qual o melhor óvulo, qual o melhor espermatozoide para a formação daquele corpo, quais os cromossomos que deverão estar associados e o código da bagagem genética deve estar associado. Então, nós temos uma programação muito intensa em cima de tudo isso daí, né? Não é só aquele momento da concepção. E a relação do espírito com o pai e com a mãe, né? Porque tudo isso é uma relação, na verdade, inicialmente espiritual, para depois tudo isso ser transportado para a matéria numa relação aí familiar, né? Os comprometimentos desse espírito em relação ao seu perispírito, que vai fazer a moldagem aí da matéria que esse espírito irá utilizar-se para a formação do seu corpo físico, e como está diretamente associada essa formação do corpo físico através das manipulações de espermatozoide e óvulos, para que esse corpo físico, juntamente com as impressões do perispírito, seja exatamente o corpo necessário para que esse espírito passe pelos processos que ele necessita no seu mecanismo de readaptação, de reestruturação, de aprendizado e assim por diante. E os espíritos, é claro, superiores, estão analisando todo esse processo de como isso irá ocorrer. Lembrando também que nós temos, trabalhando juntamente, espíritos amigos e espíritos, vamos dizer assim, entre aspas, inimigos. Tudo isso está inserido nesse contexto aí reencarnatório desse espírito. Então, aquele negócio do acaso, gente, sinto muito, mas acaso não tem, não. Porque tem uma proposta muito bem estruturada, muito bem analisada, muito bem conduzida, para que esse espírito tenha a melhor oportunidade possível de se reajustar dentro das suas necessidades, com todo um apoio, né? E isso traz, assim, a importância desse mecanismo reencarnatório, que vem sendo estruturado, muitas vezes, essa estruturação é de centenas de anos, ela não é assim da noite para o dia, às vezes são centenas de anos trabalhando esse processo, fazendo com que os espíritos tentem um ajuste, um entendimento, para que todos possam retomar a vida terrena e compartilhar experiências e se reajustarem entre si, né? No livro Nosso Lar, né, de André Luiz, deixei até a referência aí, tem uma parte muito interessante, né,
onde André Luiz, ele descreve sobre a reencarnação da sua mãe, para ajudar nos resgates necessários de seu pai, com 2 espíritos em situação de morte e sofrimento, os quais eles teriam que aceitar aí como filhos, né? Então, esse episódio do, nosso, do livro, do nosso lar, ele mostra como temos um planejamento, sempre há planejamento, né, visando o bem-estar, oportunidade, resgate de dívidas de outras existências, né? Então, veja, a mãe o espírito que tinha sido a mãe de André Luiz já era um espírito bastante evoluído, bem acima da maioria, e ela se propôs, no mecanismo de misericórdia, de doação, de amor, ajudar aquele que tinha sido seu companheiro em outra vida, que estava numa situação complicada, juntamente com 2 outros espíritos que estavam ali dentro de uma questão meio que obsessiva, retornando ao planeta para ajudar não só ali o seu marido, como aqueles outros 2 espíritos. Então, veja como há todo um mecanismo de planejamento dentro do plano espiritual, para que as coisas possam fluir melhor dentro do plano físico, né? Então, gente, Deus nos coloca na família certa, isso é um fato, né? Quando você começa a analisar todos esses mecanismos, você vê que nós estamos na família certa, né? Por quê? Porque precisamos acertar nossas diferenças, porque precisamos aprender novos valores, precisamos evoluir mutuamente, né? E, principalmente, temos que aprender a trocar os desafetos pelo amor, né? A lei principal que Jesus deixou aqui, né? Amar ao próximo. Se nós não aprendermos a amar ao próximo, fica muito difícil nós conseguirmos sair da situação na qual nós nos encontramos do ponto de vista evolutivo. E quem que é o nosso próximo direto? Aqueles que estão morando conosco. Como é que nós vamos evoluir se nem o mais próximo que está dentro do nosso próprio teto nós conseguimos superar desavenças, desafetos e gerar um mecanismo de amor? Então, Deus nos coloca realmente dentro da família certa, para que a gente possa ajustar todos esses mecanismos, né? Acertar diferenças, buscar novos valores, ajudarem-se mutuamente, desenvolver a questão do amor. Então, Deus colocou ali cada um dentro da família que realmente está sendo preciso, né? Outro livro, Entre a Terra e o Céu, no capítulo 30, né? André Luiz fala uma coisa interessante, ele fala sobre a simbiose mental no período gestacional, né? Então, o espírito que é o mentor ali de André Luiz, no livro, ele fala o seguinte, ele fala, a corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material, estende-se ao intercâmbio constante das sensações diversas. Aí o personagem, o livro que é a Zumira e o filho Júlio, né, o reencarnante Júlio, durante o processo gestacional, ele fala, os pensamentos de Zulmira guardam imensa força sobre Júlio, tanto quanto os de Júlio revelam expressivo poder sobre a nova mãezinha. As mentes de um e de outro, como se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. Então, nós temos no período gestacional, segundo o livro, um intercâmbio muito forte entre os 2 espíritos, a mãe e o espírito reencarnante. São forças mentais que se trocam constantemente ali entre os 2 nesse processo. E o que é interessante é que a ciência mostra isso, que chama-se psiquismo fetal, né? Esse aqui é a imagem de um feto tridimensional, né, de um bebê ali ainda no processo gestacional, né? Hoje em dia nós temos a ultrassonografia morfológica, que faz exatamente essa reconstrução tridimensional. E hoje temos estudos chamados em psiquismo fetal, onde questões maternas, por exemplo, estresse, ansiedade, depressão, né, podem, por hormônios de estresse, passar pela placenta e chegar ao feto. Então, não é só mais uma situação, a mãe é hipertensa, a mãe é diabética, a mãe é desnutrida, a mãe é usuária de drogas, a mãe teve uma infecção, a mãe é alcoólatra. Não, nós temos também as questões emocionais e psíquicas podendo interferir
com o mecanismo gestacional, exatamente aquilo que André Luiz falou no livro. Há uma simbiose mental. Essa simbiose mental se traduz hoje, a ciência sabe, que todo desajuste do ponto de vista emocional produz no nosso corpo determinados hormônios de estresse que podem alterar o funcionamento orgânico. Então, você pode passar via placenta para o feto em desenvolvimento, no período gestacional, hormônios de estresse. E olha que interessante, numa pesquisa feita, observou o seguinte, que mães que passaram por situações de estresse, de ansiedade, de depressão, e eles passaram a acompanhar aí essas crianças, eles viram que essas crianças tinham de 2 a 3 vezes mais chance de distúrbios comportamentais e emocionais em relação àquelas crianças onde não houve fatores de estresse durante a gestação. Então, nós estamos aí frente a um fato interessante, né? Apesar de todo esse mecanismo de programação, poderão ter as intervenções relacionadas aos estados emocionais da gestante. Então, há aquele mecanismo todo, que eu acabei de falar do ponto de vista espiritual, mas quando chega-se à matéria, nós podemos ter essas intervenções que podem estar aí ocorrendo, dependendo do psiquismo materno. E não é só a mãe. Não é só a questão da mãe, isso a gente vê bem em Missionários da Luz, né? Para quem já leu, temos lá em Reencarnação de Segismundo, né? O Alexandre, que é o espírito que acompanha André Luiz, ele fala o seguinte, ó, a princípio, animava-se o Segismundo da melhor esperança. Agora, porém, que o rival antigo, que seria o pai, o Adelino, lhe oferece pensamentos de ódio e ciúmes, olvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente novamente desventurado e sem forças para reparar o mal. De outras vezes, enche-se-lhe a tristeza de profunda revolta e nesse estado negativo subtrai-se a nossa cooperação eficiente. Então, veja como o comprometimento, muitas vezes, desses espíritos, por exemplo, no caso, o Adelino, que seria que teria que ser o pai de Sigismundo, eles tiveram conflitos em existências anteriores, e esses conflitos geraram ódios difíceis de resgatar. Só o fato de o espírito reencarnante começar a se aproximar da família, o pai, que seria o Adelino, já sentindo as vibrações desse espírito, nos quais eles estavam em conflito já há muito tempo, começa a ter mudanças comportamentais e no plano físico, no desdobramento do sono, começa a ter rejeição desse processo, gerando aí toda uma alteração psíquica do Segismundo que estava pronto para vir num processo reencarnatório. Então, os comentários são que a encarnação de Segismundo, o qual era fortemente registrado por seu futuro pai, devido a um grave comprometimento entre ambos no passado, né? E o que acontece? O plano espiritual trabalha entre esses dois, a ponto de, em um determinado momento, os dois se encontram no plano espiritual e o Segismundo pede perdão ao Adelino por todo o mal que ele poderia ter feito a ele, e aí um entendimento sobre a influenciação dos espíritos evoluídos, para que haja uma aceitação nesse mecanismo reencarnatório de Segismundo, a formação da família e os resgates necessários, né? Então, esse capítulo mostra como é fundamental também aí a questão do pai. Então, não é só a questão do preparo psíquico da mãe, mas também do preparo psíquico do pai nesse ajuste. E aí chega, então, o nosso pequenino, né? Chega ao planeta, depois de todo esse processo, chega a criança, esse espírito, né, chega, então, para retomar o seu caminho junto à família e aos espíritos que lhe querem bem, assim como os espíritos em resgate juntamente com ele. E aí nós temos um fato interessante, né? Nós temos, além dos processos genéticos que estão envolvidos nesse mecanismo, e o processo material da própria genética, né, que vai dar a expressão, cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, estatura e assim por diante, nós temos outros fatores hoje que a ciência pesquisa, que são chamados fatores epigenéticos. Os fatores epigenéticos são fatores que podem interferir na expressão do gene sem que haja mudanças no código genético. E a ciência percebeu o seguinte, que fatores ambientais, hábitos de vida e sociais
pode interferir em proteínas, como, por exemplo, isso aqui ó, é uma proteína chamada histona, é uma proteína que faz parte da cromatina, que é o filamento que faz a amarração do nosso DNA, pode interferir nessa histona, e essa interferência faz com que a expressão do gene mude, sem que haja mudança do código genético. Então, os estudos de epigenética, eles nos trazem um fato interessante, que é o seguinte: apesar de todo o planejamento, a questão da vida na matéria, com os hábitos sociais, com os hábitos de vida, com tudo que nos envolve no nosso dia a dia, pode interferir com a expressão gênica. Então, toda aquela programação que foi feita pode sofrer uma interferência externa, dependendo do ambiente onde essa criança cai. Então, nós podemos interferir com a programação que foi feita. Então, olha o cuidado que nós temos que ter no nosso dia a dia para não fazer interferências no mecanismo epigenético. Porque se nós fizermos isso, muitas vezes estragamos o processo todo que foi programado. Já que a ciência está nos mostrando que fatores ambientais, fatores de vida e fatores sociais podem interferir com essa programação gênica, né? Esse trabalho mostrou muito bem isso. É um trabalho científico de acompanhamento de crianças que tiveram aí algum problema associado ou na gestação, ou no parto, ou após o nascimento, onde ocorre aí, por exemplo, mesmo após o nascimento, conflitos familiares, conflitos entre pai e mãe, problemas de depressão. Eles viram o seguinte, que por mecanismos epigenéticos, a alteração de estruturas cerebrais nessa criança, alterando o comportamento dessa criança. Quer dizer, você tem toda aquela programação lá, para ajustar, tudo isso acontece, aí a mãe entra em estados de estresse, de depressão, de ansiedade, seja por problemas, às vezes, familiares, né? Ou essa criança tem alguma complicação, aí são complicações neonatais, é outro assunto, ou a família é uma família em conturbação, em problemas, muitas vezes conjugais, atritos, desavenças. Esse mecanismo ambiental, né, pode alterar, às vezes, uma programação, porque funciona como um mecanismo epigenético, alterando o quê? Funcionamento de atividade cerebral. Olha que interessante. Quer dizer, eu fiz toda a programação necessária e o ambiente começou a interferir. Quer dizer, eu estou interferindo no processo evolutivo desse ser que eu aceitei por causa do ambiente agressivo que eu estou colocando essa criança. E isso eu posso dizer para vocês, como neuropediatra, que eu vejo. Por exemplo, você pega uma criança que você já percebe que ela traz uma bagagem de rebeldia, de impaciência e tudo mais, e ela cai num ambiente de equilíbrio, um ambiente de estabilidade, né? E essa criança melhora. Ou então tem o contrário, eu tenho uma criança que tem um comportamento bom, mas por problemas de desajuste familiar, ela começa a alterar o seu comportamento. Tornando, às vezes, uma criança mais agitada, mais agressiva, e assim por diante. Então, veja como nós podemos, aí, de certa forma, gerar interferências, né? Então, muitas vezes, essa situação familiar de desavença, de atrito, de gritos e de briga vai gerar isso aqui, né? Um bebê nervoso também, né? Impaciente, não dorme, não mama, irritado, chora o tempo todo. Então, nós, de certa forma, somos, né, como família, como pais, fatores epigenéticos no processo de desenvolvimento daquele espírito que reencarnou no seio da nossa família. Então, temos que tomar, é claro, alguns cuidados, né? E isso colabora bem aqui, o livro Sinal Verde, também, André Luiz, ele fala o seguinte, ó, cada pequenino, conquanto seja, via e regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho de reencarnação, tornando-se, por isso mesmo, um observador rigorista de tudo o que você fala ou faz. A atividade cerebral da criança na primeira infância, que seja os primeiros 6 anos de vida, é intensa. Basicamente, o volume cerebral triplica nos primeiros 6 anos de vida. Isso quer dizer que nós temos, nesse período, uma produção enorme de neurônios e inúmeras, milhões de conexões entre eles.
Ou seja, nós temos um mecanismo chamado plasticidade cerebral muito intenso nesses primeiros 6 anos. E o que acontece? Como nós temos aumento da quantidade dos neurônios, aumento das conexões, todos os estímulos que essa criança está recebendo nesse período estão fazendo reforços nessas conexões. Então, quanto mais forte o estímulo, mais forte a conexão. Então, se essa criança recebe estímulos mais negativos, todo o fortalecimento da sua estruturação cerebral vai ser em cima de estímulos negativos. Se ela recebe estímulos positivos, toda a estruturação cerebral mais forte será em cima de estímulos positivos. Então, é um período muito importante. Então, por exemplo, o pai chega para a criança e fala assim, olha, é proibido mentir, se você mentir, você vai tomar um castigo, tudo bem. Toca o telefone, o pai fala assim, vai lá e atende o telefone do papai e fala que o papai não está. Ué, mas mentir não é feio? Não é proibido? Então, que exemplo nós estamos dando dentro do nosso lar? Porque a criançada, como o sinal verde diz aí, é uma esponja. Ele está captando tudo o tempo todo. Não para, o seu cérebro é extremamente ativo. Então, ele está vendo tudo o tempo todo. E aí, o que acontece? Os estímulos que ele está recebendo, naquela fase importante do desenvolvimento cerebral, são estímulos de vibrações mais negativas, o seu sistema nervoso central vai se estabilizar em cima disso. E aí nós teremos, posteriormente, possivelmente, problemas comportamentais, que só serão ajustados através de tratamentos, com médicos, às vezes neuropediatras, psicólogos, psiquiatras, e assim por diante. Então, muitas vezes, aquela programação que foi instituída acaba se desviando por problemas associados ao mecanismo como essa criança foi recebida, no ambiente que ela está tentando se ajustar e influenciando diretamente aí sobre ela. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho deu uma puxada de orelha. Olha o que ele falou ali, ó, lembrai-vos, Deus perguntará a cada pai e a cada mãe, o que fizesses do filho confiado à tua guarda? Gente do céu, imagina só você chegar lá do outro lado e ter uma pergunta dessa. Eu quero responder. Eu fiz pessoas de bem. Isso é o que eu quero responder quando chegar lá. Então, nós temos que nos esforçar realmente para que toda aquela programação no plano espiritual se concretize no plano material. Imagine se, quando a gente desencarnar, essa pergunta aparecer na nossa frente. O que nós vamos falar? Porque não tem como ocultar do plano espiritual aquilo que pensamos, que fazemos, nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos desejos. Não tem como ocultar. Eu posso ocultar da pessoa que está aqui encarnada do meu lado, mas para o plano espiritual eu sou um livro aberto, não tem jeito. Então, quando voltamos lá para o lado espiritual, tudo está aberto, tudo está declarado, aparece na telinha, né, que nem aparece nos filmes aí do nosso lado, aparece na telinha ali, aparece seus comprometimentos, aparece tudo. Então, vamos guardar essa pergunta aí na nossa mente, né? E aí faz todo aquele projeto, tudo bonito, legal, e acontece isso. Aí o povo vem para a Terra e cada um fica no seu cantinho, não tem interação, não tem conversação, não tem entendimento, nada. Nem a televisão sobreviveu a esse mecanismo tecnológico. Não que tecnologia seja ruim, tecnologia é excelente, facilitou a vida de muita gente, facilitou a minha, inclusive, acho que tecnologia é bom. O problema é como nós vamos usá-la, de que maneira nós vamos usá-la, né? Quais as utilidades que ela poderá nos dar, sem que a gente acabe, de alguma forma, utilizando de uma forma errônea e, com isso, assumindo compromissos desnecessários, né? Só para vocês terem uma breve ideia, eu trouxe aqui um trabalho. Tá? Eu sempre gosto de associar as questões de trabalho científico com as questões espirituais. Né? Esse aqui foi um trabalho feito em 18 países com 16 mil pessoas, um estudo que hoje chama-se dependência tecnológica. Né? Então, já existem ambulatórios hoje de psicologia e psiquiatria atendendo dependência tecnológica. E eles estão observando que essa dependência tecnológica, ela é tão importante ou grave quanto as dependências de abuso de drogas.
Olha que interessante. E isso mostrou um perfil hoje de moldagem familiar, né? Então, nós temos um novo panorama de relações sociais, né? Olha só o que eles mostram, esse estudo mostrou para nós, né? 35% aqui, ó, né, não vêm ou se encontram menos com seus amigos. 33% não se encontram ou convivem menos com seus filhos. 31% não se encontram ou convivem menos com os pais. Né? Então, a relação está mudando. Quer dizer, como é que você não convive com seu filho? Como é que seu filho não convive com os pais? Né? E, para mim, essa aqui é super interessante. Né? 23% não encontram o seu convívio menos com seus parceiros. Como é que você não se encontra com seu parceiro ou convive menos com ele? Né? Veja a gravidade da dependência tecnológica, né? 21% relatam piora nas relações familiares, principalmente entre pais e filhos, sendo pior quando um dos pais é dependente, porque aí o pai é dependente e a atenção à sua família fica em segundo plano. Está sendo visto um aumento, né, na dependência, né, gera piora nas relações sociais. Então, quanto maior a dependência, pior a relação aí social. E uma relação direta da dependência com aumento de massa corporal, sedentarismo e dietas regulares. É claro, a criança fica sedentária, o adulto fica sedentário, então isso aumenta a massa corporal, e é claro que sedentarismo, dietas regulares, vai influenciar posteriormente aí na sua saúde, ou seja, nós sempre vamos ter aí um efeito em cima de uma causa, né? Então, eles mostraram o seguinte, ó, caráter moldado pela mídia e não pela família. Né? Isso é muito complicado, é até mesmo um risco grande. Maior prejuízo na formação educacional, tanto na moral e na ética, aumento dos comportamentos de desobediência e aumento na irresponsabilidade e falta de compromisso. Então, esse é o molde que esse trabalho, com 16 mil pessoas em 18 países diferentes, está mostrando. A família está sendo moldada pela mídia, né? A criança, principalmente, está sendo moldada pela mídia, né? Isso está gerando prejuízo do ponto de vista moral e ético, aumentando o comportamento de desobediência, aumentando irresponsabilidades, né? Então, temos que parar para analisar o que nós estamos fazendo, então, com essa geração que está reencarnando e que precisa, de alguma forma, de uma ajuda. Então, como nós estamos ajudando? Então, tecnologia é bom, é necessário? Sim. Mas tem que ter regras, tem que ter convívio familiar, né? Então, uma das conclusões principais desse estudo é que o aumento da dependência tecnológica está gerando um desarranjo social. Né? Então, quer dizer, estamos evoluindo, como aqui a imagem mostra, quer dizer, estamos evoluindo para um processo de comodidade, um processo de mecanicismo, e essa dependência está desajustando os mecanismos sociais. Então, temos que ficar em alerta dentro de uma mesma família nessa situação atual, né? Para quem não conhece, né, Rupert Sheldrake, ele é um biólogo, um estudioso do que ele batizou de ressonância morfogenética, né? Ele é considerado uma das 10 personalidades mais importantes hoje. O que ele observou no estudo dele, né? Ele observou o seguinte, a partir do momento de que uma espécie, né, pode ser a espécie humana, né, ele fez pesquisas com animais, com humanos, então, por exemplo, a partir do momento que um grupo de uma espécie desenvolve um aprendizado, esse aprendizado poderá estar indo para a sua prole, sem que essa prole passe pelo mesmo mecanismo de aprendizado. Ou seja, de alguma forma, a nossa bagagem de aprendizagem gera um mecanismo epigenético onde a prole passa a ter a mesma atividade sem ter passado pelo mesmo aprendizado. Né? Uma das experiências que ele fez aí com ratos, ele pegou gaiolas de ratos, né, de ratos diferentes,
de famílias de raças diferentes. Ele pegou, então, uma primeira gaiolinha, pôs o ratinho naquela experiência que o ratinho, se ele pega um caminho, ele ganha comida, se ele pega outro caminho, ele toma um choque. E o ratinho, depois de um período onde ele vai percebendo que o caminho, por exemplo, da esquerda toma choque, da direita ganha comida, ele começa a ir só para a direita para ganhar comida. Aí o que ele faz? Ele tira esse ratinho, pega um outro ratinho da mesma gaiola e põe lá. E ele percebe que este ratinho, né, que nunca entrou nessa experiência, vai mais rapidamente só para ganhar comida do que para tomar choque. E aí a prole dos ratinhos dessa gaiola já vão direto para a comida. Não tomam basicamente choque. Então ele começou a perceber que, de alguma forma, que ele batizou de ressonância morfogenética, há uma passagem dessa informação para a próxima geração, né? E o mais interessante é que, quando ele pega ratos da outra gaiola, os ratos da outra gaiola fazem o experimento de uma forma mais rápida e mais fácil. Então, ele também está concluindo que, de alguma forma, a experiência de um grupo interfere com o outro, como se fosse um mecanismo de passagem de informações para o outro grupo, né? Aí entra outras questões de pesquisa sobre telepatia, que nós vamos entrar aqui. Mas olha que interessante, a partir de uma experiência, seja ela agradável ou desagradável, eu passo a influenciar a prole, né? Então, o que nós estamos fazendo com a nossa prole? Que influência nós estamos passando epigeneticamente para elas, né? Estamos passando aí a desunião, a separação, alterações alimentares, uma série de outras coisas, que nós estamos aí epigeneticamente, por mecanismos, como o Sheldrake falou, de ressonância morfogenética, estamos passando aí para a nossa prole, aumentando aí com o tempo os desajustes sociais familiares. Então, devemos começar a prestar atenção no que a ciência está nos mostrando e que a espiritualidade está nos mostrando através aí dos relatos de vários livros, mensagens e assim por diante, né? Então, às vezes, é necessário esse resgate, né, esse convívio, essa união, né? Tem um trabalho muito interessante mostrando que a família que se reúne para ler junto com seus filhos faz um melhor convívio social, e essas crianças têm uma vida social entre seus pares, outras crianças, escola melhor, e melhora os mecanismos de alfabetização e aprendizagem. Então, se você tiver essa união em família, onde todos sentam, vamos contar uma história, vamos ler um livro juntos, né? Vamos fazer uma forma lúdica de leitura, gera uma melhora nos padrões comportamentais. Nossas crianças têm um comportamento social melhor e têm um nível de aprendizagem melhor. Então, é claro que tem que ter um momento da brincadeira no computador, do videogame e tudo mais, é claro, faz parte das gerações, das novas gerações, e ainda mais das gerações futuras. Mas não podemos esquecer também do convívio da casa, da família, da união, de sentar, contar uma história, bater um papinho, fazer uma brincadeira, ler um livrinho junto, né? Tudo isso é formação de atividade cerebral, como eu falei para vocês, na criança nos primeiros 6 anos de idade, né? Isso aqui é extremamente importante, né? As pessoas sentarem, pelo menos, se, tá certo que agora na pandemia isso ficou mais frequente, mas é importante, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, a família se reunir para almoçar junto, né? Sentar, conversar, bater papo na mesa, né? E nós estamos vendo aí muito disso aqui, né? Quer dizer, senta e cada um com seu tablet. Dependência tecnológica, né? Eu vou desafiar vocês hoje, tá? Hoje, domingo, né? Domingo é dia de todo mundo almoçar junto, tá? O macarrãozão e tudo mais. Na hora do almoço, desliguem o celular, tá? Põe de lado. Se alguém começar a ficar irritado, só frio, tremer a mão, já tem dependência tecnológica, né? Então, vamos ver quantos aí conseguem, hoje, sentar à mesa com seus familiares e pedir para que todos desliguem o celular, porque é muito comum, né? O indivíduo senta para comer e já pega o celular na mão e começa a clicar e mandar mensagem, põe garfado, e manda mensagem, põe garfado. Você não permite nem ao seu cérebro, ao seu sistema nervoso autônomo, fazer os mecanismos necessários de digestão, de liberação de enzimas e tudo mais, importante para o mecanismo digestivo, porque você fica a sua mente totalmente voltada em outro foco, e não fica no foco principal, que é o ajuste do seu sistema digestório, né? Então, depois tem azia, indigestão, estufamento e assim por diante.
Então, gostaria de ver aí quantos de vocês, depois vocês podem fazer uma resposta para o pessoal aí da USE, quantos de vocês conseguiram almoçar durante 1 hora em paz e tranquilo, sem a presença de um aparelho eletrônico do lado, né? Esse trabalho também é interessante, né? Esse jornal, sabia que tem um jornal de felicidade? Tem, Journal of Happiness Studies. Esse jornal estuda felicidade. E olha esse trabalho que eles fizeram, né? Esse trabalho, eles viram o seguinte, foi uma pesquisa aqui, ó, com 320 crianças entre 8 a 12 anos, né? E eles viram o seguinte, quando os pais, né, naquela primeira infância, estimulam seus filhos bondade, altruísmo, voluntariedade, essas crianças tornam-se crianças mais felizes em relação ao grupo controle que não recebeu esse tipo de informação. Olha que interessante. Quer dizer, se eu ensinar para o meu filho, já em idades precoces, a bondade, o altruísmo, o voluntariado, essas crianças tornam-se crianças mais felizes, né? Numa fase importante, dos 8 aos 12 anos, né? Então, 320 crianças pesquisadas, mostrando que são felizes quando aprendem a doar, a serem bondosas, a amar o seu próximo. Né? Interessante isso. Então, acho que nós temos que começar a resgatar valores, né? Sabemos que a nossa vida é bastante conturbada hoje, difícil, né? As famílias, pai, mãe, tem que trabalhar, tem que ir atrás, não tem jeito, as contas chegam todo dia, sai de manhã, cedo, trabalha, volta à noite, dá uma terceirizada aí dos filhos para os avós, ou para um tio, uma tia, ou então fica na escolinha o dia inteiro, ou fica com a babá meio período, mas é importante que ao retornar em casa, e aí a criança, né, é claro que a criança, ela quer atenção, então o pai e a mãe ficam longe o dia inteiro, quando chega à noite, a criança quer pular no colo, quer brincar, quer falar, quer contar, tal, 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 tal. O pai e a mãe está cansado, está exausto, está irritado, está impaciente, e ele faz o quê? Dá o tablet. Aí ele fica quieto. Né? A nova chupeta dessa geração é o tablet. Em vez de parar, vai tomar um banho, vai relaxar, faz uma prece, medita, busca energia e vai brincar um pouco com as crianças. Senta com eles para jantar junto, leva para o quarto, conta uma historinha, ensina-os a rezar, né, a se reconectar. São valores que estão aí desaparecendo. São poucos os pais que ensinam os filhos a rezar à noite, né? Que sentam junto com eles ali no quarto e mostra que tem um valor, que tem uma importância essa conexão, né? Resgatar os hábitos, né? Os hábitos de prece junto, né? A prece no lar, fazer uma leitura, introduzir a criança, né? Isso harmoniza o ambiente da casa, isso harmoniza as relações familiares, isso traz vibrações positivas para que a família vá se harmonizando e se entendendo dentro das suas desavenças, dentro das suas necessidades. Então, nós temos que resgatar esses hábitos, de pelo menos uma vez na semana que seja, reunir a família para fazer uma prece conjunta, ler um trecho do Evangelho, e vai dando sustentação a esse ser, a esse espírito que está ainda na fase infantil, dele mudar valores, dele rever conceitos, dele se aprimorar, dele começar a se desenvolver numa nova proposta, que muitas vezes ele já está sem essa proposta há centenas de anos, né? Então, torna-se de extrema importância esses resgates dentro da família, esse ajuste, né? Quando eu li essa passagem, né, há muito tempo atrás, eu sempre gosto de estar relendo aí o Evangelho, eu gosto de ler o Evangelho, não só o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu gosto de ler o Evangelho em si, eu gosto de ler Mateus, Lucas, João e tudo mais, sempre tem uma coisinha nova que você deixa passar, algum fator, né? E lá em Mateus 5,44 fala assim, ó, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Eu falei, gente do céu, como é que nós vamos fazer isso? A gente não consegue nem amar o próximo direito, imagina amar o inimigo. Como é que nós vamos fazer um negócio desse? Difícil, né? Como é que eu vou amar quem me maltrata? Como é que eu vou amar quem me odeia?
Como é que eu vou amar quem me persegue? Né? Aquela história do Segismundo e do Adelino, né, que eu falei, existia um conflito muito grande, porque em outra época, Segismundo tinha cometido um assassinato com Adelino, gerou um conflito muito grande entre os dois durante muitos e muitos e muitos e muitos anos, né, em atrito espiritual, não se entendiam. Então, quer dizer, é muito difícil. Como é que você vai, por exemplo, gerar amor por um indivíduo que, numa determinada época, lhe causou um prejuízo grande, né, para você ou para sua família? Isso fica impregnado, né? É difícil você conseguir, aí nós estamos numa fase que ainda é muito difícil você gerar o perdão necessário. Mas se você não gerar ele, você não se liberta também, você fica preso dentro de uma questão de negatividade, vibrações baixas, você não consegue alçar aí uma nova etapa na sua evolução. Então, como fazer isso daí? Porque é difícil para nós, né? É muito difícil isso para nós, né? E Deus sabe disso, sabe que nós estamos numa fase muito difícil de perdoar grandes desavenças ou grandes problemas, que nós estamos numa fase muito difícil ainda de amar aqueles que nos trouxeram algum prejuízo. Deus sabe exatamente disso. Então, ele fez o quê? Família, né? Então, por isso que família é uma dádiva de Deus. Ele criou família, né? Porque quando você reúne todos dentro do mesmo contexto, e essa família tem um pouco mais de consciência da importância dos ajustes, do entendimento, e você recebe, por exemplo, como na história do Segismundo, você recebe aquele espírito com o qual você estava comprometido, e você olha ali aquela criança, aquele bebê, né, e você vê a fragilidade, você vê a necessidade, você enxerga ali os sinais genéticos, de aparência familiar, que gera essa familiaridade, né, você começa a acolher, você quer proteger, você quer ajudar, você deseja o melhor, você se esforça, você trabalha, você tenta de alguma forma gerar para aquele ser a melhor condição de vida possível. Nessa relação você vai desenvolvendo um amor enorme. Ué, peraí, eu estou amando meu inimigo. Ué, passei a amar meu inimigo. Ou seja, a sabedoria divina é certa, quer dizer, ele faz um apagamento, quer dizer, nós não temos ideia dos nossos comprometimentos passados, né? Imagina se tem gente que quer puxar essa gaveta. Não puxa, gente. Deixa, se Deus determinou ficar fechada, deixa ela fechada. Aproveite a sua vida hoje, presente. As que passaram, passaram. Se nós estamos aqui nesse planeta ainda, é porque nós temos grandes comprometimentos. Então, não puxa a gavetinha do passado, você pode se dar mal. Então, se concentra no hoje, no que você precisa fazer hoje, né? Se concentra nessa sua encarnação e tudo que você pode fazer de bom nela hoje. E aí, meu amigo, a hora que você desenvolve esse amor, né? A hora que você desenvolve esse entendimento, não tem jeito, né? O amor passa para ser para sempre. Você acha que depois de você criar um ser com todo amor, com todo carinho, com toda esperança, no momento que você desencarna e tem noção das coisas que aconteceram em outras encarnações, você vai transformar do dia para a noite todo aquele amor em ódio de novo? Não, não vai, não tem mais jeito, não tem mais volta. O amor é uma energia que se sobrepõe a todas as outras. Por isso que a família, ela torna-se extremamente importante nesse mecanismo de ajuste, né? Nós temos o apagamento dos nossos comprometimentos do passado, voltamos ao planeta, é feita toda uma programação, nos ajustamos, aprendemos a nos amar, desenvolvemos novos valores, e ao retornar ao plano espiritual, todas aquelas desavenças já foram. Ou seja, passei a amar o meu inimigo. Olha que mecanismo interessante. Quer dizer, tá bom, então você não vai conseguir amar ninguém, então você vai encarnar. Vai encarnar com ele. E lá vamos ver o que acontece. A grande maioria desenvolve amor, né? Então, gente, não é apenas a família que nós merecemos, mas principalmente a que necessitamos. Então, dentro do entendimento, não só espiritual, como também material, é a necessidade do reajuste entre todos, né? E independe hoje de como essa família
é organizada? Hoje nós temos famílias de várias formas, né? Temos várias famílias, mas, né, onde existe amor, tem família, independente da forma como ela foi organizada. Se ali naquele ambiente existir o amor verdadeiro, nós temos família. E essa família estará resgatando débitos passados, estará se reajustando de novo dentro das leis do amor determinadas por Deus. Então, não importa como essa família se formou, importa que nela exista amor, moral, ética, entendimento da necessidade do ajuste espiritual entre todos, né, para que todos possam aí sair das questões de dor e sofrimento na qual nós ainda estamos inseridos, né. Dentro desse processo, né, por exemplo, do espírito indo para o corpo, né, ajustando aí seu perispírito, né, o chamado descenso energético, né, do espírito, retomando aí a sua forma para a vida corporal, e fora os fatores genéticos e epigenéticos, que tudo isso aí está ajustado, nós temos uma programação, né, todos nós temos um projeto reencarnatório, que é específico para cada um, né, temos o Ministério da Reencarnação, né, temos todo aquele processo que eu falei no início, né, onde muitas vezes é necessário, para a evolução desse espírito, que dentro da sua proposta reencarnatória, ele carregue uma determinada deficiência. Às vezes ele tem algumas lesões, né, perispirituais, por problemas diversos. Às vezes ele tem uma necessidade que o espírito esteja inserido dentro de um corpo que tem algum tipo de deficiência, para que ele possa ter determinados aprendizados necessários a ele, coisa que nós não temos aí a ideia dos porquês, né? Então, muitas vezes, dentro desse contexto familiar todo, chega para nós um espírito que necessita estar inserido num corpo que tem algum nível de deficiência. E, às vezes, a proposta, um pouco mais raro, né, a proposta, às vezes, não é do espírito que precisou encarnar em um corpo deficitário. Às vezes, a proposta é de toda a família. Aquele espírito, muitas vezes, não precisava ter encarnado desse jeito, mas ele se predispôs como um mecanismo de gerar união familiar, que é o que acontece, né? Eu posso falar porque eu trabalho com essas crianças todos os dias. Quando chega uma criança nessa conformação dentro de uma família, há uma união, uma agregação. O pai, a mãe, o tio, o avô, quer dizer, os irmãos, todos se unem de uma certa forma para auxiliar aquela criança. Então, muitas vezes, a proposta reencarnatória daquele espírito, nem necessariamente ele precisava estar dentro de um corpo deficitário, mas ele vai como voluntário para fazer a agregação maior da família. Isso é a minoria. A grande maioria, claro, que vem pelas suas necessidades, né? É importante frisar essa situação, porque o comprometimento espiritual, muitas vezes, requer um mecanismo, né, de paz, vamos dizer assim, né? O espírito vem com tanta conturbação, com tantos problemas, que às vezes uma encarnação dentro de um corpo deficitário gera para ele a paz necessária que ele está precisando. E se ele tiver um apoio da família, se ele tiver uma colaboração de todos, é claro que ele vai passar por essa situação muito mais fácil, e a família também estará fazendo seus resgates de uma forma muito, muito mais objetiva, muito mais amorosa e assim por diante, né? Então, gente, o que nós precisamos, de fato, é de amor, né? O amor mútuo entre todos nós. E é esse amor que faz os resgates necessários dentro do seio de uma família, né? Independente do ser que se apresenta para nós dentro do nosso seio familiar, né? Então, entendermos que nós temos aí uma proposta espiritual, essa proposta espiritual também vai depender do ambiente onde esse espírito cai, vai depender da forma como essa família se comporta, e hoje nós temos aí fatores epigenéticos que a ciência mostra muito bem, mostrando o grande comprometimento de uma estrutura familiar, de como ela deve estar trabalhando. Então,
está tudo à mostra, né? Os livros estão aí, como eu mostrei, a ciência está aí, como eu mostrei, o resto depende de nós, né? Somos nós, dentro do nosso livre-arbítrio, que vamos determinar como será o nosso futuro, né? Então, o que praticamos no hoje vai definir os resgates do passado e as novas propostas para o futuro. Então, família requer muito amor, muita compreensão, muita tolerância, muita paciência, muita observação, muita energia, para que, em conjunto, todos possamos aí evoluir espiritualmente. E eu não tenho lembrança das outras, mas eu tenho certeza que quando eu e todos que estão envolvidos aqui diretamente com a minha família desencarnarmos, a nossa reunião lá vai ser muito diferente do que as anteriores. Isso eu tenho plena certeza. Muito obrigado a todos que estão aí me ouvindo. Eu vou tirar o compartilhamento de tela e fico aí à disposição para a nossa conversação, tá bom? Obrigado, doutor Alexandre, por essa maravilhosa exposição para nós, esse assunto família, do espiritual físico. A Márcia selecionou para nós algumas perguntas, né, que chegaram, então a gente compilou as que foram parecidas. Então, se alguém quiser fazer pergunta, já está em tempo, eu deixei aberto o grupo lá onde vocês fizeram a inscrição, pode mandar por lá, ou pode mandar no chat. Então, vamos aproveitar essa oportunidade do doutor Alexandre aqui, porque depois, para pegar o doutor Alexandre, a gente sabe que é difícil devido aos compromissos dele, né? Então, vamos aproveitar. Doutor, eu vou, então, fazer a primeira pergunta, que ela está relacionada junto com um pacote que a Márcia selecionou, né? Legal. A primeira pergunta doutor, poderia falar um pouco mais sobre essa herança psíquica que o espírito em processo de reencarnação está sujeito? Não é uma herança psíquica, né? Porque herança é uma questão de herdar, né? Então, não é uma herança psíquica. É a interferência do ponto de vista psíquico, né? Tanto do pai e da mãe sobre o espírito. Por quê? Nós temos que entender o processo energético associado a isso, né? Todos nós, e a ciência já comprovou isso daí, a partir dos nossos pensamentos, que estão associados aos nossos desejos e às nossas vontades, nós desenvolvemos um mecanismo do ponto de vista eletromagnético, que André Luiz batizou de mitomagnético, né, que são chamadas formas de pensamento. E isso hoje é dosado pela ciência. A ciência consegue dosar essas vibrações de cargas eletromagnéticas, principalmente as que são emitidas pelo nosso cérebro, pelo nosso coração, e que variam de acordo com os nossos sentimentos, desejos, apegos, assim por diante. Então, como nós somos seres vibracionais, né, que está associado a esse mecanismo, e isso se exterioriza, quando nós estamos recebendo um espírito, né, através do processo gestacional, esse espírito também tem a sua bagagem vibracional, né? E isso mostra muito bem no Missionários da Luz, quando o Segismundo chega perto do Pai, como as vibrações não se ajustam, eles não conseguem, né? Então, a nossa forma de agir, de pensar, está gerando ondas eletromagnéticas, ou mentomagnéticas, se preferir, que vão bater com o outro. Além disso, o nosso organismo, ele trabalha de acordo com a nossa consciência. Quem comanda é a nossa consciência. Onde está a consciência? A ciência ainda não achou. Tá? O que nós chamamos de alma e espírito, a ciência chama de consciência. E a ciência mostra o seguinte, a nossa consciência é que comanda a nossa célula. Não é o contrário. Não é a nossa célula que nos comanda. Mas a forma como nós pensamos interfere com o mecanismo celular, interfere com o mecanismo genético,
com produção de substâncias de acordo com a forma como nós estamos pensando. Então, por exemplo, uma pessoa com estresse, com impaciência, com irritabilidade, com ira, com rancor, produz substâncias de estresse. Então, as suas células começam a produzir mais cortisol, mais adrenalina, noradrenalina, e essas substâncias podem interferir com o mecanismo de desenvolvimento da criança no período gestacional, né? Então, esse não é uma herança psíquica, mas sim um mecanismo neurofisiológico de estresse, produzindo substâncias que poderão interferir com a criança. Ok, doutor, obrigado. A segunda questão, também tem várias questões envolvendo com esse assunto, é a seguinte, vamos lá. Então, estamos ligados uns aos outros enquanto raça humana. Então, qual o caminho que devo fazer para impactar positivamente em nossos filhos? Aquele trabalho que eu citei quase por último, né? Ensinar novos valores, né? É mostrar bondade, mostrar gratidão, mostrar voluntariado, é pelo exemplo, né? Então, o pai e a mãe que geram exemplos positivos para os seus filhos estão reconstruindo mentes positivas, já que o mecanismo de desenvolvimento cerebral é extremamente rápido nas suas conexões. Então, se o pai e a mãe, desde pequenininho, está dando virtudes, orientações, mostrando mecanismos, né, ele está interferindo diretamente com a proposta de desenvolvimento ali, né? Então, dependendo do ambiente que essa criança está se inserindo, ela poderá ter desenvolvimentos satisfatórios ou não, né? Por exemplo, como o mecanismo é vibracional, muitas vezes você pega o quê? Como eu já peguei, às vezes vem parar no meu consultório por causa de uma dor abdominal que nada se explica, nada. A criança vomita e dói a barriga. Aí já fez endoscopia, ultrassonografia, já trocou dieta, tudo, e não muda. É cíclico. De tempos em tempos tem isso. Aí você vai para o contexto familiar. Agressividade, impaciência, irritabilidade, problemas conjugais, né? Nós sabemos que todo o processo de mecanismo de ajuste do espírito com o corpo, ele vai até mais ou menos 7, 8 anos de idade. Então, nós temos aí uma certa, vamos dizer, uma certa latência, né, vibracional entre corpo e espírito. E como os mecanismos de defesa ainda não estão bem estruturados, através da teletérica, é claro que vibrações contrárias e negativas atingem a criança com muito mais facilidade, né? E qual que é o centro de força que recebe forças emocionais, né? O plexo solar, que está associado ao sistema digestivo. Então, essa criança começa a ter dor abdominal, cólica, vômito, diarreia, inexplicados pela ciência, mas muito bem explicados pela ciência espírita vibracional. Então, é o exemplo, é o equilíbrio, né? É o resgate de valores, é a introdução dessa criança precocemente em questões altruísticas, voluntariadas, de benevolência, que vão fazer toda a diferença para o resto da existência desse espírito nessa encarnação. Enquanto você estava falando, eu estava pensando na evangelização, né? Sim, também, claro. Que está diretamente relacionada à resposta, né? Doutor, tem mais duas perguntas, então, para a gente já ir partir para o nosso encerramento. Essa aqui, vamos lá. Relacionamento familiar do espiritual físico. Você aproveitou o título da palestra. Quando a criança vem com um problema neurológico, como proceder? Aqui eu vi essa pergunta, pelo jeito são casais novos, né? Então, o que o senhor aconselha para esses casais que receberam um filho com problema neurológico? Como proceder? Bom, nós temos duas respostas, uma resposta técnica, né, e uma resposta menos técnica, vamos dizer assim. Dentro de uma resposta técnica, claro que tem que buscar os recursos necessários de avaliação médica. Então, essa família tem que se destinar a um centro que lhe permita uma avaliação, por exemplo, com um neurologista.
Então, o pediatra avalia, né, inicialmente é o pediatra que está ali acompanhando desde a sala de parto e tal, e já detecta as primeiras deficiências, vamos dizer assim, naquela criança. Então, ele vai encaminhar para o neurologista. Aí o neurologista vai avaliar e vai buscar as possíveis causas, qual a etiologia, vamos dizer assim, foi por isso, por aquilo, tal, vai pedir exames, vai fazer a parte técnica médica extremamente importante. A partir daí, ele vai gerar um raciocínio de como tratar. Então vai precisar de uma fisioterapia, vai precisar de uma fonoaudióloga, de uma estimulação psicológica, vai precisar ou não de medicação e tal. Então, esse é o procedimento técnico importante, necessário em toda criança que, de alguma forma, tem um problema aí de um distúrbio neurológico, um distúrbio do seu desenvolvimento, seja ele qual for, né? A outra resposta que muitas vezes me questionam, e eu acho interessante porque, assim, como temos essas lives, como eu tenho palestras, como eu tenho, às vezes, entrevistas aí em sistemas de comunicação, às vezes artigos aí publicados e tudo mais, e a própria disciplina que acabou se divulgando bastante, né, sobre espiritualidade, às vezes as pessoas vão me procurar exatamente por essa situação da questão espiritual. E aí eu já tive mais de uma vez esse questionamento, né, onde senta ali o casal, junto com aquela criancinha que tem alguma deficiência, e a pergunta que me faz é o seguinte: por que meu filho é assim? Eu falei, não sei. Eu posso ver do ponto de vista técnico hoje o que aconteceu, mas eu não tenho como saber o que aconteceu lá para trás. E nem quero saber, né? Sabendo que nós sabemos dos livros que estão aí, para que eu vou gerar mais dor e sofrimento naquela pessoa? E o pior de tudo, gente, é que às vezes eu recebo a família extremamente angustiada porque o fulano X do centro não sei da onde falou para eles que aquilo é porque não sei quem matou não sei quem e tal. Aí, meu amigo, o abacaxi está feito. Você mexeu onde não devia, né? Você puxou a gaveta que é para ficar fechada. Então, isso é um alerta aos espíritos. Não interessa o que aconteceu. Interessa daqui para frente. Então, quando eles me fazem essa pergunta, eu respondo com uma segunda pergunta. Eu pergunto olhando bem nos olhos dos pais. Vocês amam o seu filho? E a resposta é, doutor, vamos falar aqui para o senhor que é até chato, mas a gente ama mais ele do que os outros. Tá. Então, se você ama o seu filho, qual o problema? Para que você quer saber os porquês? Ame seu filho. Gere os recursos que ele necessita. Procure os tratamentos que ele precisa. Absorva dele o que ele pode te oferecer, dentro das capacidades que ele te dá. Aproveite a vida da forma como ela se apresentou e siga. Não interessa o que foi na encarnação X, Y, Z. Viva hoje e aproveite o máximo possível e gere todos os recursos que você puder gerar para essa criança. Essa é a minha resposta. Obrigado, doutor. Eu vou tomar a liberdade de colocar mais uma pergunta que chegou no chat. Tá certo. Vamos lá. Eu acho que é pertinente, que assim a gente encerra, né, as perguntas. Aí, baseada na resposta, teve aqui a nossa colega, Dalva, perguntou, então, quando devo iniciar a evangelização infantil no centro espírita? Olha, eu acho que em qualquer momento, né? Eu estive há alguns anos atrás, lá na Federação Espírita de São Paulo, fazendo uma palestra sobre autismo, né? E aí, uma das dirigentes lá, eu nem sabia que isso existia, né? Me convidou, porque eles têm um centro de evangelização para crianças deficientes. Né? Então, em qualquer momento, né? É claro que a criança tem que ter já um nível de compreensão de ordens verbais. Isso você já consegue, aí, geralmente, a partir dos 3 aninhos.
que é mais fácil de controlar, já está saindo da fralda, não tem que, no momento você tem que trocar a fralda, tal. Aqui já está falando, já tem uma interação, então você tem que desenvolver mecanismos lúdicos, né, de ensino de evangelho. Não adianta você pôr uma criancinha de 3 anos e querer ficar lendo evangelho, ele vai levantar e vai fazer outra coisa, né? Então você tem que ter os mecanismos lúdicos e de trabalhar. Então, eu acredito que a partir dos 3 anos seria uma boa, porque a criança já tem fala, já tem compreensão, já tem entendimento. Antes disso, está inserindo ele desde o útero na proposta religiosa, né? Mas independente da proposta religiosa, né? Porque, assim, a espiritualidade está mostrando o seguinte, que independente da religião, se você faz uma proposta de religiosidade, que é o quê? É o seu compromisso com a religião, né? Se você tem uma boa proposta de religiosidade, você desenvolve para você, para sua casa, para sua família, qualidade de vida. Isso é o que a ciência está mostrando hoje. Então, você passa a ter qualidade de vida, né, de melhora. Se você está inserido, por exemplo, dentro da doutrina espírita, então vá desde o seu útero, né, desde o bebê novo, vai lá ouvir palestra, vai ler, vai tomar seu passe. O bebê nasceu, continua levando, ele está dentro de uma idade que já dá, introduz ele na evangelização, né, e vai gerando, aí isso tudo vai gerar o quê? Harmonia. Dentro da casa, dentro da família, dentro do desenvolvimento da criança, né? Ok, obrigado, doutor. E uma última questão, essa questão é um pouquinho longa, mas eu acho que ela é pertinente ao assunto. Uma colega, né, perguntou, bom dia a todos, pergunta, já tendo, né, entendido desse compromisso que assumimos no plano espiritual, um com os outros, e a esposa já é espírita, e o marido se recusa a deixar o vício da bebida, e se recusa também a seguir qualquer religião, e permanece no vício, e por muitas vezes implica com o meu compromisso no centro espírita. Isso acarreta uma dificuldade de conviver em harmonia, e logo dificulta o resgate. Além da prece constante, como converter esse fato? Vícios é muito difícil, né? E aquele negócio está escrito lá, cada um segundo suas obras. Não tem jeito. As questões são individuais, né? Se você gerou já todas as propostas, todas as orientações, todos os mecanismos, e a pessoa não aceita, fazer o quê? Né? Isso acontece não só na vida dessa pessoa, como na vida de muitas pessoas, não só por alcoolismo, como várias outras processos de drogadição hoje que nós vemos aí, né? Então, se houve um esforço, se houve uma busca, se houve um entendimento, e a pessoa por si só não sai, então fica a cargo daqueles que convivem, né? Nós sabemos hoje, por exemplo, que prece intercessora, quando você faz a prece pela pessoa, tem uma ação, tem uma função, e nós temos que entender também que todas essas pessoas que estão vendo alguma viciação, nós temos os espíritos ao redor que também estão na mesma viciação, né? E é claro que eles não querem que aquele indivíduo que lhe dá o sustento, vamos dizer, do vício, né, saia do vício. Então, a prece, a leitura em voz alta do Evangelho no Lar, ela ajuda também a esses espíritos a diminuir a influenciação. A ida ao centro espírita, a espiritualidade que dá, a amiga que dá sustentação a todos os lares, todo lar tem os seus espíritos amigos, se incumbe de carregar esses também para ouvir alguma coisa, né? E as coisas com o tempo vão se ajustando, se amenizando de alguma forma, né? Então, é o tempo de cada um, a necessidade de cada um, e a proposta de cada um. Existem os desvios, infelizmente, né? Mas se a pessoa vai se desviar, nós temos que nos manter no caminho, porque só se manter no caminho que nós poderemos auxiliar o outro, né? Você não se joga dentro do poço para ter outro, você joga uma corda, e o outro que suba, né? Senão você vai ficar no poço também. Então, esse é o mecanismo. Ok, doutor Alexandre. Acho que nós já finalizamos as respostas, né? Então, eu agradeço ao senhor pelas respostas sábias, né, com relação ao assunto. Aqui no nosso chat, as pessoas estão agradecendo muito
Eu que agradeço aí a presença de todos e o convite, né? Quem sabe a gente ajeita para o ano que vem mais uma. Tá bom. Obrigado. O senhor já nos deu a dica, viu, doutor? Então, isso, inclusive, está gravado, viu? O ano que vem. Gravado, né? Tá certo. Um abraço a todos aí, muito obrigado pela presença e pelo convite, viu? Tá, agora eu vou passar para a Mara fazer a nossa finalização, tá bom, pessoal? Por favor, Mara. Como sempre, eu esqueço alguma coisa, né? Então, estamos de volta. Agradeço, doutor, sua presença aqui, sempre tão carinhosamente, né, acolhe os nossos convites, né, trazendo assuntos assim, muito pertinentes, né, à nossa realidade. Né? A família hoje, a gente já sabe que é uma instituição muito importante e nós precisamos resgatar esses valores, né, que é imprescindível para a nossa evolução, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Sabemos também que a vida começa lá no útero, não é mais quando crescer vamos aprender, a gente já sabe que antes do processo do nascimento, nós espíritos já estamos aprendendo. Né? E o senhor coloca isso muito bem, trazendo grandes reflexões e profundas para nós. Né? Então, a gente só tem que agradecer a grande oportunidade, a sua disponibilidade de estar conosco. É sempre um grande prazer. Né? E o senhor já disse aí, a gente já está na nossa agenda, a primeira oportunidade, o senhor será, entre aspas, convocado novamente para estar partilhando conosco do seu conhecimento. Nós agradecemos muito. Né? E também quero falar a todos, agradecer a presença de todos e dizer que nós criamos também o nosso Departamento da Família, a USE hoje tem o Departamento da Família, ainda iniciante, principiando ainda, né, e nos colocamos à disposição para a gente estar conversando sobre essa instituição, família, entendendo essa instituição, resgatando, como a gente já falou, esses valores. Então, nós estamos propondo um curso, né, onde a gente vai estudar a família, né, entender que hoje os formatos são muitos, né, e nós precisamos derrubar os nossos preconceitos sobre isso. O que é família? Né? A USE estadual, essa semana, também promoveu a Semana da Família, está lá na nossa página do Facebook, está no YouTube da USE estadual, quem quiser assistir, que nós está lá disponível para todos, uma semana inteira, e nós fechamos essa semana com esse nosso evento maravilhoso. Então, agradecemos mais uma vez, né, a todos vocês, ao doutor, a equipe da USE, aqui a nossa, que trabalha juntamente com todas as casas para fazer algo, e trazer sempre algo de relevância para o nosso aprendizado, nossa evolução. Muito obrigada mesmo. E, com esse sentimento de agradecimento, nós vamos continuar elevando o nosso pensamento, acalmando a nossa mente, agradecendo a espiritualidade maior pela grande oportunidade de estarmos aqui, reunidos nessa fase terrena, em aprendizado, com essa doutrina maravilhosa. Obrigado, Jesus, obrigado, amigos da espiritualidade, por estar conosco, dia a dia, ano a ano, milênios, nos auxiliando nessa caminhada. Que o Pai Maior possa derramar sobre todos a sua misericórdia, o seu amor e a sua bondade. E assim encerramos este evento maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado mesmo.